dando sequência aos nossos papos aqui no estúdio Vozes do Magistral, no estande da Anfarmag, da Consulfarma 2026. Temos a honra de receber, seja muito bem-vindo, Carlos Oliveira, presidente da Anfarmag. É uma alegria recebê-lo aqui no nosso estúdio. É uma voz tão importante que a gente quer ouvir e entender, pensando nos caminhos que o setor magistral trilha e pretende trilhar aí para os próximos anos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, bom dia. É um prazer imenso estar aqui compartilhando, desse momento tão especial durante um evento também tão emblemático, o maior evento do setor, magistral no Brasil. E é uma honra, para mim, nesse momento tão emblemático, presidir o Conselho de Administração da Anfarmag. Então aqui vai ser um bate-papo falando um pouco dessa história, desse momento que marca aí 4 décadas de trabalho, de defesa do setor, de desenvolvimento e de representação desse setor junto aos poderes constituídos, junto às autoridades. Então acho que isso é um pouco do que a gente pode explorar e conversar aqui nesse... Temos muitos assuntos, muitos pontos importantes a discutir. Primeiro, Carlos, a gente quer te conhecer melhor, farmacêutico, enfim, como que começou a sua ligação com a Anfarmag? Conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Bacana. Eu sou goiano, então eu estou nesse segmento já há 30 e poucos anos, não vou falar quantos, porque senão entrega um pouco a idade também. Sim, não é necessário. Mas a minha ligação com a farmácia magistral, especificamente, ela começou ainda na universidade, porque a gente estava lá no momento e teve um simpósio na universidade. E por uma grata surpresa à época, eu tive contato com um professor da UNB chamado Jean Kleber, e era um curso intensivo sobre fitoterapia. E isso também me motivou a pensar qual o caminho que eu ia seguir dentro da atividade profissional. Mas inicialmente eu tinha uma ideia de que eu fosse ser um bioquímico, porque a minha formação é farmacêutica e bioquímico. Então a gente saía muito com a cabeça do bioquímico, Mas acho que a história, e não existe um acaso, foi me conduzindo aqui, pegando pela fitoterapia, chegar ao setor magistral. Então foi a fitoterapia que te despertou ali, que te atraiu para o setor de manipulação, E essa relação com a Anfarmag, ela começou quando? Como que aconteceu? Isso foi curioso, porque a Anfarmag, ela é criada, ela nasceu em 86, 16 de abril de 86. Então teve um processo de criação ali da fase fundacional, mas também houve um movimento de ir para os estados. Então foram criando algumas, à época, sucursais, depois regionais. E o Distrito Federal tinha uma importância estratégica por estar próximo aos poderes, e a gente não tinha ali a nossa representatividade local. Então houve um trabalho local para que se criasse a Anfarmag no Distrito Federal. Inicialmente ela fazia parte da Anfarmag Goiás, DF e Tocantins, então houve o desmembramento. E aí sim, a empresa da qual eu trabalhava à época, a minha patroa, que também era empresária e farmacêutica, ela foi a primeira presidente da regional e eu pude contribuir com ela nessa fase de criação e fundação da Anfarmag no Distrito Federal. Que legal! Daí para frente eu nunca mais deixei Aí foi história, aí a gente tem aquela coisa, eu também participava dos movimentos do Conselho Regional de Farmácia e uma coisa estava muito interligada com a outra. Sim, e lá atrás, esse espírito, do associativismo, que na verdade não é um espírito, ele é muito prático, é um conceito muito prático, que a gente vê, enfim, os benefícios ali no dia a dia, Ele já existia, e hoje, como que você entende, qual a importância que você vê para esse conceito, como que é se associar? E qual a importância de você se associar, de você se
somar ali, somar seus esforços? A história do associativismo no Brasil ele remonta ali no século XIX, né? Pra você ter ideia, a Associação Comercial da Bahia ela é de data de 1810, salvo engano, algo assim, né? Então, o associativismo é uma forma, né, de unir empresas e pessoas com o mesmo objetivo, de defender aquilo que sozinho ele jamais conseguiria, né? Então, a gente tem vários modelos de associativismo. Você tem a associação comercial, você tem confederação, você tem o próprio cooperativismo é uma forma também de você se organizar, porque a ideia principal é juntos somos mais fortes, né? É aquilo, é um jargão, evidentemente, mas na prática é isso, né? A união de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo para se defender e, né, de alguma forma também promover aquele setor ou aquela atividade da qual ele está envolvido profissionalmente, economicamente, empresarialmente, né? Então é Sim. esse contexto, né? E a Anfarmag, com seus 40 anos, é um case de sucesso, né? Não só no nosso país, mas também para fora, né? A que você atribui isso, né? Qual a importância da Anfarmag para o fortalecimento, né, desse setor que ano a ano, como a gente mostra aqui no Panorama Setorial Anfarmag 2026, lançado aqui na Consulfarma, ele mostra a sua força, cresce ano a ano. Então, qual a contribuição, a principal contribuição da Anfarmag, na sua opinião, Olha, para esse eu não fortalecimento? tenho dúvida que a contribuição da Anfarmag teve um fator determinante na perpetuação, na perenidade desse setor, né? Nós tivemos praticamente, do ponto de vista histórico, o setor magistral, as farmácias artesanais, né, eles praticamente desapareceram, principalmente no momento em que a indústria farmacêutica tem a sua, né, ascensão, né? Então, né, essa atividade farmacêutica, os antigos boticários, praticamente desapareceu, né? Mas por volta dos anos 80, né, nós tivemos ali um processo de hiperinflação e aí houve a necessidade de suprir algumas coisas que a própria indústria não tinha interesse ou por conta do próprio processo inflacionário. E aí ressurge, né, o que a gente chama de farmácia moderna hoje, as nossas farmácias, né, que você tem ali nos anos 80, algo em torno de umas 500 farmácias. Olha só, Para hoje, hoje, 9.320. olha só. Em 86, nesse processo de hiperinflação, né, alguns colegas, né, aqueles pioneiros desse novo momento, né, desses últimos 40 anos, tiveram uma ideia de se fortalecer, né, porque a farmácia de manipulação, até aquele momento, tinha as leis que de alguma forma, legislavam de uma forma geral, mas não tinha um marco regulatório que falava, olha, é assim, né, com as boas práticas, as regras, não tinha isso bem colocado. Então, era como se as farmácias estivessem num limbo, né? Então, existia, mas não tinha um marco regulatório. Então, esses fundadores, né, em 86, tiveram essa brilhante ideia, eu acho que foram visionários. E dali para cá, né, você percebe que em 2000 você tem o marco regulatório, RDC 33, né, que aí a partir desse momento, onde as pessoas, os farmacêuticos, os empreendedores, né, percebe que tem segurança jurídica, porque agora você tem um marco regulatório que está dizendo qual é o norte, né? Então aí você tem um crescimento exponencial, né? E hoje você chega nesse momento que, com 9.320 farmácias, e você vê a relevância da Anfarmag justamente, porque eu até repetidas vezes eu falo, se não fosse o trabalho institucional de defesa né, desse setor, talvez o setor não tivesse a importância social e econômica que tem hoje. Talvez fosse apenas um nicho, né? Mas a gente deixa de ser nicho para criar um verdadeiro ecossistema, né? Então, e aí ela tem essa importância porque se não fosse a Anfarmag, talvez esse setor não existisse, mas também se não existisse o associado, também talvez não existisse a Anfarmag. Então é uma retroalimentação, né? Então, mas ela tem importância, tanto é que ela é reconhecida também pelos poderes constituídos como uma entidade de referência, né, quando há necessidade de contribuir na construção desses marcos regulatórios, a gente sempre é chamado
para poder dar a nossa opinião, a nossa contribuição. Pois é, e é um trabalho árduo, permanente e invisível, né? Essa interface com o poder público, né? Com os órgãos regulatórios. E assim, mais do que isso, tornar tudo que é discutido ali e implementado factível, né, para os associados, né? Para que eles consigam, na prática, executar, né? E manter os seus negócios sustentáveis também. Então, como que a Anfarmag cuida desse ecossistema? Fala um pouquinho desse ecossistema que hoje, há muito tempo, aliás, é gerenciado pela Anfarmag. Perfeito. De alguma forma é o seguinte, as pessoas, esse trabalho que você estava falando é um trabalho de formiguinha, né? Não é percebido muitas das vezes, né? Mas é um trabalho constante, né? E que realmente ele demanda muito, né? O associado, né, muitas vezes fala o que a Anfarmag vai fazer, né? O fato é que a Anfarmag ela faz e vai continuar fazendo porque ela acredita nisso, né? Dessa forma, nessa visão ecossistêmica, né, se você olhar hoje, e a gente, como eu disse, a gente sai de um nicho de aproximadamente 500 empresas, né, uma média de empregos de 3.000 empregados na década de 80, ali nos anos 80, no início. E aí você sai para esse número, né? Mas aí vem os desafios, né? Aí você percebe que o mundo mudou, o consumo, né? O perfil do consumidor mudou e a gente também precisa mudar, né? E durante a pandemia a gente percebeu, né, uma deficiência, né? Talvez o nome não seja esse, mas uma necessidade da gente ampliar essa visão, né? Muitos insumos tivemos escassez, até ruptura, e ali a gente percebeu que talvez tivesse a oportunidade de dar uma avançada nesse nosso ecossistema. E aí a gente queria a Copermag. Pois é, um divisor de águas, segundo a gente tem escutado aqui. Então, hoje você tem, nessa visão ecossistêmica, né, você tem a Anfarmag há 40 anos, a Copermag há 5 e depois aqui a nossa distribuidora, né, para ajudar justamente nesse equilíbrio, né, buscando suprir necessidades, né, do setor magistral das farmácias, né. Então, se você olhar de forma ecossistêmica, aqui no centro está a farmácia, o Grau e o Pistilo, né, e tudo que orbita em torno disso, seja a Anfarmag, seja a Consulfarma, seja as distribuidoras, fazem parte desse grande ecossistema, que isso, de fato, tem importância e relevância social, né. Sim, e vamos falar um pouco sobre a saúde individualizada, né? Importância, porque você estava falando, né, que a gente também discutiu muito aqui que cada pessoa merece ter o seu medicamento, né, com o seu perfil. E hoje também com a tecnologia, ciência, enfim, a gente consegue ser muito preciso, né, nesse atendimento ao indivíduo, né? Fala um pouco da importância, né, da saúde individualizada e, consequentemente, a importância das farmácias magistrais nesse atendimento. Cada pessoa, né, é um universo, né? Você pega 2 irmãos gêmeos e cada um tem uma necessidade diferente, né, distinta. Mesmo gêmeo, né, você tem um com 1,90 m, outro com 1,70 m, e é só uma brincadeira, né? Mas como são indivíduos diferentes, cada um tem uma necessidade diferente também. E é o que a gente chama, né? Talvez esse seja, inclusive, o futuro, né? Da medicina de precisão, onde se enquadra justamente a farmácia magistral. Porque ela, sim, é que tem a condição de fazer esse ajuste fino, né? Das dosagens, das necessidades nutricionais ou condições específicas. Eventualmente, tem pessoas que têm alergia a determinado insumo. Então, nesse setor, na farmácia de manipulação, onde você encontra as condições ideais para você ajustar, né, todas essas questões do metabolismo, né, das pessoas. Então, acho que essa de fato, onde se consegue, de forma individualizada, trazer suprir essas necessidades individuais dos indivíduos. E nesse contexto, qual seria o principal desafio, né, desse setor, no seu entendimento? Até considerando também dados aqui do nosso panorama setorial, né? A Anfarmag, ela entende quais são os caminhos mais tortuosos aí para o setor como um todo? A gente tem desafios diversos, né?
nós temos o desafio da legislação, né? Constantemente a gente encontra legislações que trazem, aumenta o rigor, né? Então, até do ponto de vista de importação, porque o Brasil pouco produz de insumos de IFAs, né? Então esse também é um desafio, mas o trabalho da Anfarmag é justamente esse, né? De ir superando esses desafios, transpondo eles para viabilizar que a farmácia possa sim entregar para o seu consumidor, né, de forma individualizada. E a gente tem feito muito isso, né, o setor de maneira geral, esse ecossistema ao longo dos anos tem trazido muita inovação, né? E com Traz soluções muita práticas, né, né, para os associados. Modo de liberação diferenciada, formas farmacêuticas hoje, né, não é mais só uma coisa simples, né? Hoje a gente tem muita sofisticação, só que é tecnologia, inovação incorporada, né, embarcada, que a gente nem percebe, mas que ela está presente no nosso dia a dia, né? Você tem insumos hoje aí de alta performance, né, com frações já prontas para serem absorvidas imediatamente. Então isso é um avanço que a gente... nanotecnologia e por aí vai, né? A gente tem muita tecnologia e ciência embarcada. É personalizado, é individualizado, mas é a ciência da personalização. Muito bom. E falamos de desafios, agora vamos falar também de dados importantes aí trazidos pelo Panorama, que foram apresentados de maneira oficial ontem ao setor, aqui na Consulfarma. O que você destaca aí desse apanhado que a gente teve do ano passado, esse recorte, né, de tempo para o setor magistral? O que você destaca e consegue antecipar aqui para o nosso ouvinte? Veja bem, o Panorama ele traz números, né? E números por si só ele não diz muita coisa, né? Então, esse Panorama ele é justamente para subsidiar todo esse ecossistema, né? Para dar condições de se fazer análises, né? Interpretar e dar encaminhamentos, buscar essas soluções, né? Então, eu acho que se a gente deixar a ideia do número seco, pegar os dados do Panorama e pensar de forma estratégica, né? A gente percebe que em algumas regiões o setor está consolidado, né? Mas também ele mostra, né, nesse recorte de 2021 a 2025, que mesmo em tempos de crise econômica, pandemia, né, é um setor que ainda cresce, né? Ele cresce tanto em número de estabelecimentos que abrem, né, e cresce também do ponto de vista de empregabilidade, né? É um setor que emprega de forma massiva, né? Empregos diretos, o Panorama traz que a gente emprega em torno de 70 mil pessoas de empregos diretos, mas de empregos indiretos certamente está na casa dos 350, 400 mil empregos diretos e indiretos, né? Então ele tem relevância social e econômica, né? E a gente percebe o eixo mudando, né, do crescimento, né? Nesse Panorama ele traz e aponta, né, para novas fronteiras, né, do crescimento que a gente vê hoje claramente. Norte e Nordeste revela que é um momento, né, que está ali numa crescente. Franca expansão, franca né? expansão, exatamente. E então, onde está expandindo, a oportunidade. Né? E é um setor que os seus negócios, eles são longevos, né? Eles vivem por muito tempo, né? Meio que na contramão, né, de muitos negócios, infelizmente, que a gente tem aqui no Brasil. As farmácias, elas se mostram, enfim, perenes, né? Vão passando, às vezes, por diferentes gerações, também criam filiais, se expandem, né? E também investem na capacitação da sua equipe, né? Que é fundamental, como você falou, a própria regulação, né, ela se atualiza o tempo todo. Então, são dados também interessantes, né, do Panorama, né? É um setor resiliente. Exato. Né? É um setor onde você percebe que são empresas médias, pequenas e médias. Então, ele é pulverizado, ele não é um setor concentrado. Então, isso também é importante, né? Então, nós temos empresas familiares, né, que hoje também a gente tem que pensar nessas empresas familiares, inclusive do ponto de vista de sucessão, porque já tem empresa entre os seus 50, 60 anos. Então, ele tem essa pegada também, né? Então, acho que ele tem relevância e continua crescendo, tem desafios, mas é justamente que entra aí nesse momento a Anfarmag, né, para
se a gente tivesse que fazer um paralelo aí, né? Talvez de uma forma metafórica também, a farmácia é um avião de 3 motores, né? Então você tem ali os motores da comercial, o motor econômico, da produção. Nós temos os desafios regulatórios, mas também você tem a torre de controle, que para mim é a Anfarmag, né? De forma metafórica, né? Dando condições para que o voo seja no rumo, né? E dando que possa conseguir as altitudes necessárias para o voo deslanchar e crescer, que é o que a gente tem visto, né? Pelo próprio panorama, né? Sim, sim. Potencializando, né, a força de cada um, né? É isso, juntos, né? É um jargão, mas como você muito bem diz, juntos, né? As farmácias, elas mostram todo o seu potencial ano a ano, mesmo em tempos difíceis, né? E que mensagem, então, pensando em tudo isso que a gente está conversando aqui, você deixa para quem ainda não é associado, ou está chegando agora, está se inteirando, porque é isso. Tem aquela também, enfim, hoje com todo o acesso, né, principalmente no digital, todas as ferramentas que a Anfarmag também oferece aos seus associados, mas que mensagem que você deixa, ou para quem ainda não está muito certo, se vai chegar, se chega para o grupo aí, para somar o grupo ou não, que mensagem você deixa para os seus colegas? Acho que a própria história mostra, né? Porque a gente mostrou aqui um cenário de 40 anos, né? E até citei que se não fosse a Anfarmag, o setor não existisse. Então a Anfarmag está aí para justamente dar esse suporte necessário para os empreendedores, para as farmácias, seja através de todos os seus projetos, né? Nós temos projetos em vários eixos estratégicos, né? Um deles é aumento do share, então a gente está falando de crescimento. Então a Anfarmag está, né, em várias frentes, né, levando conhecimento técnico, levando conhecimento, ensinando o empresário a ter mais números do ponto de vista de gestão. Nós temos ferramentas de educação continuada, que é a nossa academia magistral, onde né, as farmácias podem consumir o conteúdo que está ali, seja do ponto de vista técnico, seja de estratégico, seja de marketing. Então, esse ecossistema liderado pela Anfarmag, ele está pronto, né, para ajudar a farmácia a se desenvolver e perpetuar. Então, acho que se tiver que dar uma mensagem, venha, né, para esse ecossistema, venha tomar água nessa fonte, porque nós temos futuro, né? Então, os números não mentem, né, e a gente está caminhando cada vez mais para a personalização, né? Hoje você tem tênis personalizado, carro personalizado, mas isso já é a nossa essência, né? A gente é personalização e individualização desde o início, desde sempre. Então está na base. Então acreditem no setor, né? Mas se profissionalize, busque conhecimento. O mundo moderno vai exigir cada vez mais isso, né? Então é buscar conhecimento. E aqui eu acho que é a casa do produto manipulado, do produto individualizado. Então essa é a casa da farmácia magistral. Então confiem, né? Porque aqui tem uma governança cuidando e de forma colegiada as decisões são tomadas para que esse norte seja mais assertivo. Nós não somos perfeitos, né? É uma entidade que avança dentro da sua governança, mas a gente caminha para a perfeição. Sabemos que não somos e não seremos, mas buscar a perfeição, né? O caminho mais reto, mais ético, cultivando valores, acho que esse é o caminho, né, para perpetuar e perenizar o setor magistral que é o no que Brasil. cada farmacêutico busca, né, na hora de manipular aquele medicamento, né? Também é a perfeição, né? Os colegas comentaram aqui, é como se fosse, né, fazer para sua mãe, né, para a pessoa que você mais ama, né? Então é isso, tem uma busca pela perfeição, sim, né? Na verdade, assim, é a terapia da precisão, né? Dose a dose, produto a produto, fórmula a fórmula. Então isso aqui é o bonito do nosso setor. Muito bom, Carlos. Qual é o seu sentimento nesse momento aí de celebração da Anfarmag, né? Mas o que te motiva ainda e que sentimento te vem à cabeça nesse momento? Olha, para mim presidir o conselho em 40 anos é um motivo de muito orgulho. Eu sinto muito honrado, né, nesse momento de participar dessa festa, né? Mas o mais importante é a gente buscar os caminhos para a gente realmente ter
quem sabe mais 40, e sejamos uma sim. associação centenária, né, que está cheia Sem delas aí dúvida. pelo Brasil. Então, o sentimento é de gratidão e acreditar realmente esse é um setor que tem relevância social, do ponto de vista econômico, né, na saúde pública no Brasil. Então, esse é o sentimento, né? Sim, um sentimento comum, é isso. Todos estão vibrando o mesmo sentimento, é o que a gente tem ouvido aqui nos nossos estúdios e desejamos, enfim, expandir, né? Então, parabéns, muito obrigada, foi um prazer ter esse papo com você, que venham muitos outros papos também nesse nosso espaço aqui, que está sendo lançado também na Consulfarma nesse momento de grande alegria para a Anfarmag. É uma honra recebê-lo. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.